não! Hoje não! Está entrando no ar! Hoje sim! Hoje sim! Eu cheguei de muito longe. Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast na forma labirintite, que o Alexandre está num lugar que está tendo terremoto. Ele não está conseguindo segurar a câmera dele aí. Quem tem labirintite não olhe diretamente para o visor agora, porque vai ficar torto. Olha lá. É padrão Postman do IBGE. É o padrão Postman do IBGE. E aí, Alexandre, tudo bom, cara? Beleza, abemos papo. Abemos papa. Eu posso começar aqui, já que a gente nomeou o novo Papa, né? Teve a eleição lá do novo Papa, eu queria começar com a oração, pode? Vai. Lá The vem. King of the Power of the Man. Of the Best. E aí, Velk, tudo bom, cara? Bom, você viu que profetizar, né? Aquela musiquinha. Papa Pan-Americano. Quem que ia imaginar, né? Que nós íamos ter um Papa americano. É um americano meio falsificado do Peru, mas tá bom, né? É um Papa americano. Vocês viram que recuperaram uma imagem dele em 2005, vendo um jogo de beisebol? Não vi isso não. Não. Ele vendo assim, ó. Ele assim, vendo o jogo lá, mano, alucinado, com aquela música tocando, ele acompanhando o jogo, balançando a cabeça no ritmo da música, velho. Maneiro, velho. É legal, né, que você fica pensando que os caras têm a vida restrita, os caras têm a vida igual a gente, né? Antes de começar aqui a gravação, o último vídeo que eu vi foi do o Simpson Preview. Aí tá lá o Papa com a bandeira americana. Mas não deve ser verdade, deve ser montagem aquela porra. Não sei, mano. Não duvido nada do Simpson, mano. Não duvido de nada do Simpson. Deve ser montagem aquela merda. Não duvido de Então, nada. é engraçado que catolicismo nos Estados Unidos é um negócio muito aleatório. Porque falam que lá é uma boa fonte de renda. Eles recolhem muito dinheiro, eles mandam muito dinheiro pro exterior. Só que não tem fiel, né? A quantidade de fiel é pouca. Então tem uma importância muito esquisita. Eu não sei, velho. A referência que eu tenho disso, cara, é o lance lá do... É que eu acho que é muito imigrante que é católico lá, né? Galera que é Sim. imigrante de irlandesa, aquela galera que fica ali em Boston, aquela região toda ali. Falando em Boston, velho. Fecha parênteses. Nem fala. Aquela galera ali que é bastante católica, né, cara? Aquela galera bem do norte ali dos Estados Unidos mesmo ali. Acho que o resto não é tanto, não. Tem muito imigrante irlandês, muito imigrante italiano, mas Estados Unidos tem tudo, né? Acho que é um dos lugares que mais recebeu imigrantes do mundo, tem tudo. Mas falam que a importância deles é financeira. Porque acho que tudo em dólar, né? Você doa qualquer coisa, vai muito dinheiro. E tem muito irlandês rico também, né? Os caras ficaram estilo Kennedy, né? Ficaram ricos traficando uísque e viraram celebridades, praticamente a realeza americana, né? Sobre os católicos nos Estados Unidos tem um filme muito bom chamado Spotlight. Vejam. Muito bom esse filme. E além de dinheiro, eles exportam escândalos sexuais também, né? Então... E engraçado esse papo é que você viu que ele fez a carreira dele inteira no Peru. E... Bom, a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Não sei se já estamos começando. O que se esperar do Papa? Vambora? Vai, o que esperar do Papa? Esperar do Papa. Então, eu acho que tem duas partes que a gente pode dividir esse assunto. A primeira é a parte teológica, tipo, que a gente pode resumir. Como que a igreja aceita divorciado e como que a igreja aceita gays. Basicamente, essas encrencas que dá.
E a segunda é o soft power em relação ao mundo. É o como trata questões de imigrantes, guerras, fome, direito trabalhista, essas coisas assim, né? Pelo que eu entendo dele, pelo que eu pesquisei um pouquinho, conversando com algumas pessoas, eles falam o seguinte, que no questão de gays, divorciados, coisas, ele vai ser mais conservador, porque a igreja se assustou com a postura que não era tão liberal quanto alguém falava do Papa, então ele vai ser um pouco mais conservador nesses pontos, para não assustar os velhos. Mas nos aspectos, questão de imigrantes, questão de tudo, ele já manifestou publicamente muitas vezes. Ele é eleitor republicano, e mesmo assim ele tem bronca do Trump, xingava o Trump nas redes sociais, coisa e tal, né? Porque ele é contra essa política de imigrantes. O cara foi do Peru, né, cara? Ele não era o universo dele é diferente, né? Então eu imagino que ele seja um cara mais progressivo nos assuntos mundanos, vamos falar assim, e mais conservadores nos assuntos da fé. Se fosse mais ou menos, se é possível ser essa distinção. Agora uma parada que eu fiquei assim, cara, a questão da cobertura mundial com isso, né, cara? Isso não entra na minha cabeça, mano. Eu falo, Tu não viu? Isso tá na idade média viu? mais, isso tudo. Você não viu o William Bonner assediando aquela Isis Camparini, Brian? Eu não vi, mano. Eu vi que teve uma treta, né? Que ela tava mal-humorada, ela até pediu desculpa depois. Não Ela foi falou, nada, mano, cara. O cara. Ele tentou fazer uma coisa assim meio aconchegante, mas, porra, o nego inventa pra cacete, né, cara? Pô, não sei se ela gostou ou não, pô, besteira foi besteira. Me abraça aqui, tipo assim, besteira. Depois ela falou que ela tinha machucado o joelho, tava com medo de se mexer. Eu sei lá, eu peguei pela metade essa treta aí, velho. Não, mas ele falou assim, ó, eu não vou te usar toda noite, não. Ele falou essa porra. Eu não vou te usar toda noite, não. Caralho. Lembrei do Zé Vilker agora, né? Zé Vilker, vai tomar banho que eu vou te usar. O José Vilker? José Como é que é Vilker. aquele personagem? Josêncio, Josélio, como é que é o nome do personagem? Não vou Coronel lembrar, alguma coisa. É Coronel... José Vilker, rapaz. José Vilker era José Vilker em todo personagem que ele fazia. Era José Vilker. Ah, o José Vilker de cowboy, José Vilker de tal coisa. É o José Vilker. Se arrume, eu vou lhe usar. Tu viu, o Papa falou que por que ele escolheu o nome João 23? João 24, né? Não, Leão 24. O que foi Leão 24? Leão 14. Leão 14. Leão 14. Por que foi escolhido o nome Leão 14? Porque o Leão 23, no começo do século 1903, quando ele deixou o papado, morreu, né? No começo do século passado, ele Leão pegou 13. a Revolução Industrial. Que? Leão 13, cara. Não teve 23 ainda não, cara. Eu tô estudando, porra de papo, porra de número. O Leão 13, ele escolheu o Leão 14, porque o Leão 13 pegou a Revolução Industrial, guiou o mundo na Revolução Industrial. E agora a gente vai ter que pegar a Revolução da Inteligência Artificial. Foi por isso que ele escolheu o nome do leão. Foi a explicação dele, saiu da boca dele, falando em latim. Pô, engraçado que esse negócio que você até falou aí do Leão 13, ele tem um lance que é a primeira imagem, a imagem mais antiga que se tem de alguém, né? Assim, é dele, né? Foi o primeiro Papa pessoa filmado. mais velha a ser filmada. Isso, exatamente isso, velho. A pessoa mais velha a ser filmada. E foi o primeiro Papa filmado também, né? Não tem filmagem de Papa antes do Leão 13. Acho que não tem, não, cara. Não. Foi o primeiro. E o Leão 13 ele é importante por dois motivos. O primeiro, que Santa Bárbara do Oeste tem a Rua 13 de Maio. E essa Rua 13 de Maio é a rua do União Barbarense. E aí a gente o mascote, por algum motivo que eu não consigo entender, é o leão. Então é o Leão da 13. Então o Leão da 13 está saudando o Papa Leão 14, mas tudo bem. Piada sem sentido, que faz sentido só para Santa Bárbara. Isso parece estar sendo bem óbvio para mim. Ele está na 13. Botaram o leão por causa do Leão 13, do Papa, pô. Então, mas por que americana o tigre?
É um Então é uma coisa assim, gatinho. porque É um gatinho. pega Olha, a cara, é a onça. rivalidade do caralho. Cara. É a rivalidade do caralho aqui. União e Rio Branco. Então, mas tá bom. Mas assim, é uma coisa assim, por que a gente não escolhe mascote tipo, sei lá, lobo-guará, onça parda, vai pegar leão, tigre, uma coisa que tem nada a ver com a gente, mas tudo bem. E esse Sabe que é leão, urubu. ele foi o cara que tretou com o Dom Pedro II. Ele o quê? Com o Dom Pedro II? Ele tretou com o Dom Pedro II, Leão XIII. Ô, louco. Verdade, Ok, foi assim. fofocas da antiguidade, hein? Não, foi sério o negócio assim. Basicamente é o seguinte, tinha um bispo que morava na Europa e veio para o Brasil. E lá na Europa estava uma fase da unificação italiana. Então tinha as carbonárias, coisas assim, né? Que era ligada à maçonaria. Aí ele chegou no Brasil, viu que bispo, padre era maçom, o imperador era maçom, então é tudo assim, né? E falou, viu, os caras estão matando o Papa lá na Europa e vocês apoiando a maçonaria aqui, eu não vou dar comunhão para maçom. Se é maçom, você não pode ser católico. Beleza, né? Aí o Dom Pedro, ele tinha, os ministros dele eram todos maçons, ele não era. Ele surtou, mandou prender esse bispo, mandou prender dois bispos. E aí teve que a princesa Isabel interceder, coisa e tal. E por causa disso, teve dois movimentos. O rompimento da igreja com a... Porque antes as ordens da igreja só podia ser cumprida no Brasil com a assinatura do imperador. Aí ele emitiu uma ordem na Europa falando que a palavra do Papa era infalível, não dependia de ninguém. E também foi a questão da que chamava cisma religiosa, que futuramente foi uma das causas da proclamação da República. Olha Então aí. É o que pedia, é o que pedia. Velho. É um cara Ok. importante. Só que também o Leão, ele foi um cara que ele fez uma encíclica para os direitos trabalhistas. Eu não sei se por convicção ou por medo que o comunismo estava se firmando na Europa, né? Teve aquela Comuna de Paris, alguns anos depois já teve a Revolução, então ele fez a encíclica defendendo que não podia ser exploração total do trabalhador. Jesus amado, o que foi isso? Alexandre caiu. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, foi o telefone. Foi de Vasco? Tá bem, né, velho? Tá bem que o telefone não foi você, né? Não foi o prédio. O prédio caiu. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Você não consegue entender a pressão por que tem essa fixação no Papa, que todo mundo acompanha e tal, né? Primeiro que acho que a instituição mais antiga do mundo que ainda sobrevive é a Igreja Católica. Instituição. Segundo que ele tem o soft power, ele ainda é líder de 1 bilhão e alguma coisa de pessoas. Que vou falar que se 30% seguem o que ele fala, é muita gente, né? Então é o soft power que ele tem, né, cara? Vocês sabem por que Roma? Porque, na verdade, Jesus nunca pisou em Roma, correto? Você sabe que o Vaticano está ali, né? Sim. Teoricamente, porque onde o Pedro foi enterrado. Sim, tinha uma necrópole ali. Ele foi enterrado e nasceu o Vaticano ali, em torno disso. Era Nova York da época, né? Era o centro das atenções, a ONU era ali, vamos dizer, na época, né? O Império Romano. O centro do mundo, na verdade, né? O mundo ocidental. O mundo ocidental era ali. E quando teve a unificação da Itália, ali eram estados papais ainda, né? Roma, coisa e tal, né? A família dos Savoias começou a reunificar e o Papa excomungou os Savoias. Aí foi o Mussolini, Benito Mussolini, que fez o acordo do Latrão lá, que reconheceu o Vaticano como um estado, pagou uma indenização fodida para ele,
em compensação das terras que eles perderam, coisa e tal, e reconhecer a soberania naquele território. E tal, algumas pessoas sugerem, maldosamente ou não, que a apatia da Igreja Católica durante o fascismo foi por causa disso, porque ela era grata ao papel que o outro desempenhou para a concessão do Estado Vaticano. Sim, cara, tu notou uma coisa, que nas histórias que você contou aí, religião e política estão sempre assim. Sim. Não é bom misturar, mas é impossível não separar também, né? Não é bom misturar e é impossível separar. Cara, eu acho então, mas você vê que é o seguinte, isso tudo começou, cara, pós-queda do Império Romano, né? Que aí começou aqueles feudos lá, a porra toda, e aí começou a Igreja Católica começou a tomar espaço, né? Ai, que doido, então, né, mano? Ela foi a ligação. Eu acho hoje a Igreja Católica ela não exerce o poder, assim, de influência, coisa e tal, né? Ela ainda dita normas morais que a gente frequenta, falando ou não, tal, mas ela não faz o que os pentecostais fazem. O envolvimento político direto, partidário. O católico, a Igreja Católica não faz mais isso. Não sei se talvez por ter percebido depois que isso estava afastando ela do mundo, que se divide e não agrega, então foi uma outra linha. Mas isso é muito depois do Concílio Vaticano II, que eles tentaram se reaproximar da sociedade, pararam com coisa de latim, coisa e tal. Mas é um fenômeno ainda, cara. Exerce poder, tipo... Imagine pra você um papa falar com um católico que você não pode usar camisinha. Tem pessoas que não vão usar camisinha mesmo. Tem pessoas que falam assim, o velho tá louco, né? É melhor eu pedir perdão do que ter um monte de filho. Sei lá, eu não sei, eu acho que isso com essas gerações que estão vindo aí, cara, eu acho que não vou dizer que não tem mais esse tipo de influência, assim, mas eu acho que está cada vez mais cada vez mais a influência é menor, entendeu? Colocar dessa forma para não parecer muito esquisito. Eu não sei, cara, eu não sei, eu não vejo assim aquela piada que o nego fala, né? Todo dia alguém está pensando no Império Romano, né? Mas eu não vejo assim as pessoas ficarem baseando assim, falar, puta, não, ficar da igreja. Eu acho que cada vez mais, estou falando isso da Igreja Católica, tá? Acho que cada vez mais as pessoas estão longe se afastando da Igreja Católica, assim. As gerações, por exemplo, não os pais. Entendeu? Os pais, assim, por exemplo, a geração dos nossos pais, talvez ali uma geração no meio ali, mas eu acho que a partir da nossa, assim, acho que cada vez menos vão à igreja, entendeu? Não sei, vão à missa, essas coisas, assim, vão praticar mesmo, né? Eu acho que posso estar falando bobagem, estou falando isso aqui do Instituto, eu tirei do Toba, mas pelo menos a sensação que eu tenho, assim, pelo menos com as pessoas que eu convivo, assim, são raras que falam, não, cara, eu vou na missa, entendeu? Aí eu fico, caralho, o cara vai na missa. Hoje é uma coisa surpresa, entendeu? Na minha época, quando eu era moleque, não era surpresa, era não ir na missa. Eu era um herege, porque, porra, como tu não vai na missa? Vai todo mundo na missa, tu não vai. Entendeu? Eu não ia. Falei, o que eu vou fazer na missa? Crossfit? Senta, levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha, crossfit. E vai que o cara joga a gaveta no Bruno e ele começa a empalar, viu, pegar fogo. Acho que só de pisar lá vai pegar fogo. Fica... Só de pisar lá. Então, eu acho assim, a questão de ir na missa, eu vejo que as missas estão todas lotadas aqui na nossa região. Todas, negócio, né? Tem muito jovem que vai, até por obrigação dos pais, sei lá. Mas, assim, não é só ir na missa, né? Aquela coisa viver... se você conversar com os católicos mais conservadores, conservador não no sentido de não aceitar os outros, tá? Conservador no sentido que católico tem que seguir a doutrina católica. São poucas pessoas que vivem assim. Tem um grupo de pessoas que eu conheci... Você leva seu filho na missa, Léo?
Minha esposa leva. Eu Mas vou acompanhando. Mas isso é opcional a ele ou é imposto a ele? É tradição familiar, ou seja, vai na missa no domingo à noite, a gente vai no domingo à noite, sai, come uma pizza e volta para casa. É uma rotina nossa. Entendi. Faz Mas algum bem, dia. Mas ele não tem a opção de falar, porra, hoje eu tô afim de ficar batendo um game aqui. Não tô afim de não. Isso não é opção. Não vai. Não. Entendi. É o compromisso familiar, né? Não, eu entendi o lance do compromisso. A igreja é só uma parte do compromisso familiar, que é passar a noite junto de domingo, certo? Isso. Mas o E lance assim, a presença na missa não é tipo, porra, vamos no cinema hoje, vamos na missa. Não existe. Não, você vai no cinema outro dia, ué. A questão, por exemplo, e também assim, nossa, nós saímos, estamos muito cansados, não vamos outro dia. Vamos outro dia, não vou morrer por causa disso, né? Cuidado, mas, hein? Deus é vingativo, hein? Olha na missa, na Bíblia. Mas, por exemplo, meu filho fez a primeira comunhão, mas não fez a crisma, ele não quis fazer. É um direito dele, né? Você vai impor um compromisso para uma pessoa de 1 ano e meio na vida dela que ela não tá afim? Entendi. Não, mas eu estou perguntando pelo seguinte, até esse lance que eu falei, de que eu acho que cada vez mais as pessoas vão menos. E as gerações mais recentes, elas estão deixando dica. Até eu perguntei, por isso que eu te perguntei do lance de ser opcional para ele. Está quantos anos, seu filho, Bel? Está com 13. Então, acho que daqui a 2 anos ele vai falar, porra, eu não tô afim de ir, não. Entendeu? Não. Ele tem essa ligação com a religião ou não? Ou ele tem ligação com você e com a sua esposa? Tem ligação com a gente. Entendi. Se você perguntar se dependesse dele a iniciativa de ir, ele iria, eu acho que não. Entendi. Então entra no que eu estou falando, no que eu penso, né? De que cada vez mais essas gerações vão menos a ter ligação com a religião, né? Então, e tem muito assim, tem paróquias que fazem serviço bom, tem paróquias que não fazem. Uma paróquia que eu frequentei aqui, o padre tratava a formação, catequismo, coisa e tal, como se fosse escola, com prova, com tudo que você possa imaginar com rigor, né? O padre da igreja que ele fez catequese, ele fala assim, viu, isso aqui tem que ser legal. Se a pessoa vier aqui forçado a fazer prova, estudou o dia inteiro e vai fazer prova, ele não vai vir. O objetivo disso é ele frequentar, fazer parte da comunidade católica, entendeu? Sim. Então vai muito da consciência. É que, assim, talvez você não tenha esse conceito, mas, sabe, paróquia é como se fosse uma cidade. E ele é o prefeito daquela cidade. Então ele tem muita autonomia, o padre, ele tem muita autonomia para gerir a paróquia do jeito que ele acha que tem que gerir. E aí tem padres com visão legal, tem padres com visão retrógrada, né? E não importa muito a idade, porque tem padres que tem um belga, ele era daqui do Molon. E o cara tem 700 anos de idade. E pensa num cara com mente aberta. E aí você olha pro cara, às vezes o cara novo, e não tem mente, não tem visão nenhuma de mundo. Então entendi. É um universo em si. Entendi. Vamos seguir? Bora. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.